Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo. Caso você seja novo aqui no canal, eu sou a Dai. E algumas semanas atrás, na verdade, acho que pode ser até meses, já nem lembro mais exatamente quando foi, mas já faz bastante tempo. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Insta. Caso você ainda não me siga, me segue lá. Eu sempre deixo ele aqui nesse cantinho da tela. É só você digitar lá no Insta, @canal Família Sauna, e me seguir, que tem muita coisa legal por lá. E nessa caixinha de perguntas eu pedi para o pessoal escrever o que seria para eles o lado não ruim, mas desafiador em ter filhos. Por quê? Porque eu tô amando ser mãe, de verdade, eu amo ser mãe. Nunca quis ter filhos antes, inclusive fiz um vídeo falando sobre isso, mas a partir do momento que eu tive a minha primeira filhinha, a Luna, eu fiquei tão apaixonada por esse universo das crianças, da maternidade, que gente, eu não consigo me ver mais sem filhos. E aí por isso que praticamente eu não consigo enxergar um lado ruim. Eu sei que tem vários desafios, que é bem cansativo e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu não sei se é por eu gostar tanto que eu enxergo mais coisas boas do que ruins. Hoje em dia eu já sei, porque as pessoas me escreveram tanta coisa que eu falo, realmente, esse ponto aqui esse também, esse também. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo e ler hoje para vocês os comentários que as pessoas mais me mandaram. Também vou fazer os meus comentários, o que eu acho de cada uma das respostas. Se você quer ver aqui bons motivos para você não ter filhos, essa é a chance. Fica comigo até o final desse vídeo. Bora lá? Bom, o primeiro ponto desafiador da maternidade que a maioria das pessoas me escreveu é a privação de... Tô olhando pro lado porque tá no meu computador aqui, tá bom? É a privação de sono, cansaço. E realmente esse é um lado assim que me pega muito, gente, muito, é muito complicado. Nos 3 primeiros meses da Luna, ela praticamente não dormia à noite. Durante o dia, ela dormia, mas era assim, fracionado, sabe? Dormia uns 20 minutinhos aqui, 30 minutinhos ali. Então acabava que não dava para eu dormir junto com ela durante o dia, porque eu precisava fazer 1001 coisas, né? E eu morria de medo de dormir bem pesado assim, sabe? Não conseguia escutar caso ela acordasse e chorasse. Então acabava que eu não dormia durante o dia e também não dormia durante a noite, porque eu tinha que ficar acordada a noite inteirinha com ela ficava berrando muito, gente, era de enlouquecer. Teve um dia que eu cheguei até a esquecer o nome do Florian, pra vocês terem uma ideia do tamanho cansaço que eu tava sentindo. Realmente, esse eu acho que pra mim é o lado mais desafiador da maternidade. Se eu não consigo dormir uma noite bem dormida, eu fico terrivelmente irritada, é bem complicado. Segundo desafio da maternidade que muita gente me escreveu é ter que estar sempre disposto para cuidar, para brincar com o filho. Realmente tá até ligado a esse primeiro ponto que eu acabei de falar, né, do cansaço. Como a gente fica às vezes muitas noites sem dormir, como que a gente vai arrumar disposição para brincar com o filho, para cuidar? Às vezes a gente quer dormir durante o dia e o filho não quer e nem deixa a gente dormir. A Luna é assim, gente, ela não deixa ninguém deitar no sofá, encostar a cabeça e tirar um cochilinho. Tem que ficar o dia inteiro acordado, a gente não pode nem ficar doente. Realmente é bem complicado, então só Deus para dar força pra gente e disposição para cuidar desses pequenos. Terceiro ponto é algo que eu também passei e passo ainda por isso. Hoje não tanto, mas quando eu tive aluna passei bastante por isso, que é criar o filho sem rede de apoio, principalmente quando a gente mora num outro país. Eu aqui moro longe da minha família, né? Minha família tá toda no Brasil. Aqui tem a família do Florian, mas quando a Luna nasceu, eles não eram de vir muito aqui. Minha sogra passou por alguns problemas, então eu não podia contar com a ajuda dela. Minhas cunhadas, uma morava longe, a outra trabalhava a semana inteira, então também não podia contar com ela. Eu realmente cuidei da Luna, pelo menos no primeiro ano dela, totalmente sem rede de apoio. E foi bem complicado, porque aí quando a gente tem uma rede de apoio, alguém que possa vir aqui, fazer uma comida pra gente, ou olhar nosso filho pra gente poder fazer a comida, ou olhar o filho enquanto a gente toma um banho, talvez enquanto a gente tira um cochilinho, aí sim a gente consegue ter disposição para cuidar deles, né? Mas sem ter isso, gente, é muito punk. Esse ponto que eu acabei de ler aqui realmente é muito complicado, que é ensinar o filho a tomar remédio. Gente do céu, a Luna passou por uma fase, quando ela era mais novinha, tinha 1 aninho e pouco, 2,
que foi bem complicado dar remédio para ela. Ela não queria de jeito nenhum, mesmo às vezes sem saber o gosto que tinha o remédio, ela não abria a boca de jeito nenhum. Mas uma coisa que eu fazia era sempre falar a verdade para ela. Eu não colocava dentro de suquinho. Muita gente me escreveu, ai, coloca numa embalagem de suco e põe o canudinho para ela tomar. E aí eu pensava, gente, eu não vou enganar minha filha, eu tenho que falar para ela que isso aqui é um remédio, que é importante ela tomar, que ela, se ela tá doente e quer melhorar, ela precisa tomar o remédio. E aí, muitas vezes eu explicava, não adiantava, porque ela também era muito novinha para entender, né? Daí o que me restava fazer era segurar os bracinhos dela e colocar o remédio na boca dela. Por um bom tempo eu fiz isso. Hoje em dia, eu vou até dar uma dica para vocês. Uma coisa que eu faço, eu tô tomando vários suplementos, né, para melhorar a minha saúde. E aí, o que que eu faço? Eu sempre tomo esses suplementos na frente dela. E ela vem curiosa e me pergunta, mamãe, por que que você tá tomando remédio? Aí eu falo, pra mamãe ficar bem de saúde, que aí a mamãe não fica dodói muitas vezes. E aí ela vai me vendo tomar remédio e quando ela fica dodói, ela mesma já vem e fala pra mim, mamãe, eu preciso de um remédio. E aí eu vou e dou o remedinho pra ela. Ela mesma pega no potinho e toma sozinha, gente. Então, eu acho sim que vale a gente falar sempre a verdade para os nossos filhos, que é remédio, que mesmo que tenha o gosto ruim, ela precisa tomar, porque ela vai melhorar, vai parar de sentir a dorzinha que ela tá sentindo. E no começo ele não vai entender, não vai aceitar, daí a gente vai lá e coloca o remedinho, mas pelo menos a gente não vai estar enganando a criança. E eu tenho certeza que ela vai entender que a gente tá forçando ela naquele momento, mas que é pro bem dela de verdade. E aí, com o passar do tempo, você vai explicando e mostrando no seu exemplo. Toda vez que você ficar doente e precisar tomar o remédio, toma na frente dele. A aluna até me dá, quando eu vou tomar os suplementos, ela pede para eu colocar os comprimidinhos na mão dela e ela pega e coloca na minha boca, um por um. Achar que tá fazendo tudo errado sempre. Gente, acho que isso é uma coisa que toda mãe sente, porque é como diz aquele ditado, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa. Desde que o bebê nasce, a gente já começa a se sentir culpado. Ou pelo tipo de parto que teve, ou por não ter amamentado, ou por ter dado a chupeta, ou por não ter dado a chupeta. A gente sempre se sente culpada, principalmente quando a gente quer ser a melhor mãe que nosso filho poderia ter. É muito comum, foram várias e várias mães que escreveram isso pra mim, que tem esse sentimento de que tá sempre fazendo a coisa errada. Mas eu acho que uma coisa que talvez possa ajudar é você não se comparar com outras mães. Se você pesquisar, se você ler, eu sempre falo que todo pai ou mãe devia estudar sobre desenvolvimento infantil. Não fazer faculdade e tudo, mas ler bastante, sabe? Tem muitos e muitos livros, gente, falando várias coisas sobre o desenvolvimento infantil. Se você se aprofundar as fases de desenvolvimento pelas quais o seu filho vai passar, você já vai saber o que vai estar acontecendo em cada fase que ele estiver passando, e aí você mais ou menos vai saber como lidar, e você tenta dar o seu melhor a partir disso. Se outra mãe vier opinando, criticando, deixa que a opinião dela seja a opinião dela, não liga para a crítica que ela está fazendo. Se você estiver bem e seu filho estiver bem, isso é o que importa. A culpa sempre vai existir, mas você não precisa deixar que ela domine os seus pensamentos, as suas atitudes. Tenha certeza de que você está fazendo o melhor que você pode pelo seu filho e essa culpa vai embora uma hora ou outra. Ou não, né? Não poder viajar para onde quiser, a hora que quiser. Realmente, para algumas pessoas, isso deve ser bem complicado, principalmente, né, na questão financeira. Mas eu particularmente, tá? É a minha opinião, tá, gente? É o que a minha realidade. As viagens que eu fiz com a aluna, gente, foram tão gostosas, mas tão gostosas. Sempre tem um estressezinho ou outro, né? Óbvio, mas gente, é tão gostoso os momentos felizes que a gente tem nessas viagens, são memórias que vão ficar para sempre, sabe? Então, eu penso que se a gente puder viajar com as filhas, a gente vai viajar com as nossas filhas, nunca vamos deixar de viajar com elas por medo de que seja estressante ou algo do tipo, não. A gente quer conhecer vários lugares, a gente quer que elas conheçam também. Então, pra gente, esse não é um desafio, não. A gente vai sem problemas. Inclusive, esse é um costume alemão, sabia, gente? Eles viajam muito, mas muito mesmo. E a família do Florian também. O Florian lembra que ele viajava muito com os pais dele. É um costume bem alemão viajar com os filhos. E a gente tá pegando esse costume também. Assim que a pandemia passar, a gente vai viajar bastante com as nossas duas pequenas.
entrar em acordo com o marido com relação à criação. Realmente isso também é um ponto bem complicado, principalmente quando você e o marido têm pensamentos diferentes sobre criação, quando vocês tiveram criações diferentes, de culturas diferentes, isso é bem complicado. Aqui a gente sempre tem uns arranca-rabo, Florian e eu, porque ele é muito permissivo, ele é muito tranquilo, sabe? Então ele vai deixando, ele fala 1000 vezes as coisas pra a Luna vai pisando em cima dele, ele deixa ela pisar, e aí eu fico nervosa, porque não é assim que eu quero ensinar, eu quero que ela cresça com limites, né? E ele vai deixando ela fazer o que ela quer. Então a gente acaba divergindo bastante nessa questão. É realmente um ponto bem complicado, mas eu acho que a gente precisa conversar muito, 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 muito até encontrar um equilíbrio, né? Quantidade de trabalho. O trabalho é infinito, gente. Isso é muito verdade, muito verdade. Se vocês verem como é que tá o quarto da Luna e da Maia aqui agora, que é onde eu tô gravando esse vídeo, vocês não vão nem acreditar. Tem cesto de roupa pra tudo que é canto. 1, 2, 3, 4 lá no meio. Que, gente, tem muita roupa que elas estão sujando. A Maia tá com piriri porque ela foi fazer um exame do intestino. Tiveram que colocar contraste, né, no intestino dela lá para fazer o exame. E aí ela tá tendo que colocar o contraste para fora. Então ela tá com um baita piriri, tá sujando uma roupa atrás da outra. A Luna tá indo pro kindergarten, então ela tá sujando bastante roupa também. Todo dia ela chega aqui com a roupa sujíssima. Então eu tô tendo que lavar roupa todo santo dia. E aí a casa não para limpa, a gente tenta limpar, 5 minutos depois tá suja de novo. Tem brinquedo espalhado, a gente pede pra guardar, ela guarda, mas aqui 2 minutos já vem com mais brinquedo. Isso é muito complicado mesmo. Olha, gente, sério, isso alguns dias atrás eu já tava enlouquecendo, mas eu decidi que eu não vou enlouquecer por conta disso. Eu vou deixar a casa do jeito que tá e só vou arrumar quando eu tiver com bastante paciência para isso. Não vou mais ficar doente de, sabe, desespero para manter a casa limpa, arrumada, porque não dá, gente. Com filho pequeno não tem como. Seria de se estranhar a gente ter a casa limpa e organizada o tempo todo, né? Então a gente tem que se conformar que é assim e que logo isso vai passar, logo eles vão crescer e a gente vai ter nossa casinha arrumadinha de novo. Agora eu vou juntar 3 pontos diferentes em um, tá? Para vocês entenderem, porque eu acho que um tá ligado ao outro, né? Que foram pessoas diferentes que me falaram. O primeiro deles é a criança ter outra experiência fora do âmbito familiar e a gente não saber como conciliar isso. O segundo ponto seria criar o filho, transmitir valores espirituais e moral no mundo tóxico, onde o certo é errado e o errado é certo. E o terceiro é ter tempo para passar com os filhos. Por que que eu falo que esses 3 estão entreligados? Porque realmente a criança nunca vai ter do lado de fora da nossa casa a mesma experiência que ela tem do lado de dentro. Isso tem acontecido com a Luna, por exemplo. Aqui em casa, a gente tenta ensiná-la a expressar todo e qualquer sentimento que ela tenha de uma forma que não seja falando palavrão, porque aqui a gente não fala palavrão. A gente quer tratar as pessoas com respeito, então a gente tenta ensiná-la a não falar palavrão. Porém, como ela tá indo para a escolinha, esses dias ela chegou aqui em casa e ela começou a falar uns palavrões. E eu, what? Como é que é? Começou a falar vários palavrõezinhos assim, alguns eu nem conhecia. Minha cunhada que falou pra mim que era palavrão e eu, what? Gente, eu não acreditei. Aí eu falei pra ela, né, Luna, a gente não fala essas palavras aqui dentro de casa. E ela, mas o fulaninho falou. Mas talvez os pais do fulaninho falam na casa dele, mas aqui a gente não fala essas palavras com você, então a gente também não gostaria que você falasse com os outros e nem com a gente. E aí foi assim, sabe? Tive que conversar bastante com ela para ela entender que não era legal falar daquele jeito. Então realmente é muito complicado a gente querer passar valores bons e aí vem o mundo e ensina outra coisa completamente diferente. Mas agora eu entro na questão de passar tempo com o filho, né? Eu até fiz um post esses dias no Instagram falando o que vocês acham que vale mais? A quantidade de tempo que vocês passam com os filhos ou a qualidade do tempo que vocês passam com os filhos? Na minha opinião, o mais importante é a quantidade de tempo. Por quê? Quando a criança tá na escolinha, tá brincando com os amiguinhos lá fora, ela vai criando laços com esses amiguinhos. Então, quanto mais tempo ela vai passando com eles,
mais laços ela vai criando. E aí o que que acontece? Ela vai começar a se importar cada vez mais com a opinião daquele amiguinho que ela tá criando laços bem fortes, do que com a opinião dos pais que não passam tempo com elas, entendeu? Então por isso eu acho que quanto mais tempo nós passarmos com os nossos filhos, mais laços a gente vai criar com eles e maior vai ser a nossa influência sobre eles. E aí, através do nosso exemplo, a gente vai transmitir todos os valores que a gente quer para eles. Nada do que as pessoas tentarem ensinar do lado de fora vai afetá-los, porque eles já vão ter enraizado no coração deles o que é certo a se fazer. Então, eu acho que muito vai disso, do tempo que a gente passa com eles. Por isso que eu sei que é difícil, que às vezes a gente precisa trabalhar, eu tenho a oportunidade de ficar na minha casa para cuidar delas, porém, tem gente que precisa sair para trabalhar realmente, que não pode ficar em casa o tempo todo cuidando dos filhos, é super compreensível, mas tente passar o máximo de tempo que você puder com seus filhos. Se você estiver em casa, tenta não ficar muito tempo na frente da televisão, muito tempo no celular e deixar o filho lá de lado, brincando, jogando videogame, assistindo a própria televisão dele. Não, se você tá em casa e você tem o tempo para ficar com seu filho, pega ele, vai fazer alguma coisa, vai passear lá fora, vai no museu, vai fazer qualquer coisa junto com ele, brincar no quintal, sabe? Qualquer coisa que você possa estar reforçando os seus laços com seus filhos, que com certeza você vai conseguir ter mais influência sobre ele do que as pessoas lá fora. Muitas mãezinhas também me escreveram dizendo que o que mais dói nelas por ter filhos é deixar de ser mulher para ser mãe. E realmente isso é um ponto que acaba pegando a gente sem a gente nem perceber. Quantas e quantas vezes eu já me percebi aqui toda descabelada, andando de pijama o dia inteiro, porque não tinha dormido à noite, tava com um cansaço tão grande que não tinha nem vontade de me arrumar, sabe, de trocar de roupa, não tinha nem tomado um banho. É muito comum isso acontecer. Mas eu acho que a gente precisa se esforçar em cuidar primeiro da gente, porque até na questão assim, por exemplo, se um avião tá caindo, qual é a orientação que a gente tem com respeito a colocar a máscara na criança? Eles falam que primeiro a gente tem que colocar a máscara na gente e depois para colocar na criança. O mesmo se dá com os nossos cuidados. Se a gente, como mãe, não estiver bem, como que a gente vai conseguir cuidar bem dos nossos filhos? Então a gente precisa achar um tempo para se cuidar. Precisa achar um tempo para tomar um banho demorado, precisa achar um tempo para comer tranquilamente, precisa achar um tempo para fazer uma maquiagenzinha, as mães que gostam de fazer maquiagem, para arrumar o cabelo. Eu gosto muito, gente, de fazer maquiagem, eu não gosto muito não. Eu faço normalmente quando eu vou gravar vídeo, mas às vezes eu tô em casa assim, eu quero fazer que realmente dá um up assim na minha autoestima, sabe? Agora os cabelos, quem me conhece sabe que meus cabelos têm que estar sempre impecáveis. Então, eu já falo pro Florian, ó, agora ele saiu do trabalho, gente, eu já falo, agora toma que o filho é teu, dou as duas na mão dele, falo, pode cuidar delas que agora eu vou fazer uma coisa pra mim. E aí eu vou lá, tomo um banho, arrumo o cabelo, se eu quero, sei lá, ir pra qualquer lugar, até no mercado, faço uma maquiagem. Ultimamente eu tenho acordado bem cedo pra preparar a Luna pra ir pra escolinha, e aí eu aproveito também pra me cuidar, tomo um chazinho, vou lá, ando na esteira, depois tomo um banho, faço uma maquiagem. Nesse meio tempo, o que que eu faço com a Maia? Deixo com o Flor, ele tá trabalhando em casa. Agora eu quero saber de vocês que estão me assistindo aqui, que talvez não tenham escrito na caixinha de perguntas. Tem alguma coisa que vocês acham que é um tremendo desafio na questão da maternidade? Comenta aqui embaixo pra mim que eu vou ler tudo, tá? Às vezes eu não consigo responder tudo tão rapidamente, mas eu leio cada comentário que chega. Porém, eu também vou fazer um vídeo contando a parte boa, a parte maravilhosa da maternidade. Por que que vocês devem sim ter filhos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo. Beijo, tschüss und weg!